Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vou falar um assunto aqui muito interessante e muito importante para você, para eu, para nós aprendermos cada vez mais. 99,9% dos pregadores, independente se pregam graça ou não, com exceção do Evangelho Eterno. Quando nós falamos do Evangelho Eterno, nós entendemos que o tempo da graça, ele também findou com o juízo do ano 70. Entenda, querido, eu estou falando de tempo da graça. Foi o próprio Paulo que disse isso. Antes de Paulo morrer, quando ele tinha concluído o seu trabalho de pregar o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, foi ele que disse isso. Ali em Colossenses 1, 23, ali em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, nós vimos ele em 2 Timóteo, quando ele diz ali: acabei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira. Aí você pensa assim, que carreira que Paulo acabou? Aquilo que ele disse em Gálatas capítulo 1. Ele que disse que o evangelho da graça, da circuncisão, da incircuncisão, coube a ele pregar, porque Deus colocou sobre os ombros dele essa responsabilidade. Agora eu vou apresentar aqui o contraditório para você entender. A graça que é pregada hoje, pelo sistema, não é? Desculpe eu falar pelo sistema, mas quem ainda fala que nós vivemos o tempo da graça também é um sistema. Porque o tempo da graça terminou. Terminou na sexta dispensação, que foi a dispensação, não é? Do juízo de Deus. Essa dispensação, ela demorou menos tempo do que as outras. Para entrarmos no descanso eterno do Senhor, que era a sétima dispensação, a era do Evangelho eterno, o reino de Deus estabelecido, ela foi mais curta do que as outras. Por quê? Porque se você contar o momento desde que Jesus nasceu até o ano 70, foram 70 anos. Enquanto outras, não é, demoraram aí séculos, não é? Séculos. Então, o maior período de tempo que a Bíblia registra é o período, não é, da graça, é o período do juízo. Então, se você observar isso, você vai entender. Então, se a graça que eles pregam hoje, dizendo que ela é válida, ela é usada como motivação ou como defesa? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vou te dar a resposta. Você sabia que o medo desse suposto inferno pregado pela religião, pelas denominações, o medo desse suposto inferno físico, ele afasta as pessoas justamente do verdadeiro entendimento do Evangelho eterno. Por quê? Porque esta metodologia, né, que a tradição religiosa usa para pregar o Evangelho da graça, essa retórica maligna que eles usam, essa retórica maligna e também humana que eles usam, da forma que eles pregam, ninguém serve a Deus pela graça, e sim por constrangimento e medo desse suposto inferno. Mas se alguém ainda prega graça, mas tem que frequentar um templo com o nome de uma igreja, uma placa denominacional, se essas pessoas ainda têm que sair do seu local de morada, do seu bairro, do seu município,
e andar até certo ponto para reunir em um lugar específico, então essa retórica, essa metodologia, se ainda existe, então é porque essas pessoas não entenderam que Deus estabeleceu o seu reino dentro de si próprio. O reino eterno de Deus, do Criador estabelecido, é eu e você, que somos o templo espiritual de Deus. Então você sabia que essa retórica que o sistema religioso usa para pregar, eles fazem do inferno, ou fazem da própria religião, o purgatório dos crentes ainda em vida? É isso mesmo que você ouviu, querido. É isso mesmo. Então esse sistema religioso, eles criaram um purgatório para prender os crentes. E qual seria o purgatório dos crentes? O medo do inferno. 1 João 4, 15 ao 19. Então, meus queridos, nesse caso, é o medo do inferno que faz as pessoas viverem não para Deus, mas sim viverem uma vida inteira tentando não irem, tentando escaparem desse suposto inferno. Ou seja, o sistema religioso passa a vida inteira gerando ou criando um inferno existencial sem tamanho na vida das pessoas. Então, essa é que é a verdade. Essa é que é a realidade. Então, se isso está acontecendo na vida de muita gente, das pessoas que ainda não entenderam que o Evangelho eterno é um Evangelho para ser vivido e não para ser pregado, eu estou pregando para você? Não. Eu estou passando um entendimento acerca do Evangelho eterno, mas eu não quero converter ninguém. Ninguém precisa ser convertido pós o ano 70. A Bíblia diz ali, no capítulo 8 de Hebreus, também no capítulo 10, que ninguém, depois do juízo de Deus, do reino de Deus estabelecido, ninguém precisaria pregar para o outro e dizer: ei, aceita Jesus, ei, conheça o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz ali que não precisaria fazer isso, porque cada um ele tem consciência de Deus. Cada um ele sabe da existência de Deus. Cada um ele tem consciência do que é certo ou errado, do bem e do mal. Então, na verdade, as pessoas ainda estão recorrendo à graça de Deus por causa do medo do inferno. Olha que interessante, né? Então, nesse caso, a graça que eles pregam, ela deixa de ser motivação, se é que eles querem viver na graça e pregam a graça, então essa graça para eles deixa de ser motivação e vira o quê? Uma defesa contra esse suposto inferno. É verdade ou é mentira? É verdade, queridos. Então você entendeu isso aqui? Então nós vamos explicar isso aqui, estamos explicando na verdade, para que você possa entender. Como que a graça que Deus, que deveria ser motivação, ela virou o quê? Ela virou uma defesa. Mas o inferno que existia, o diabo que existia, o Satanás que existia, eles não já foram dissipados na cruz? Então que graça é essa que serve como defesa contra o inferno? Se o reino de Deus
é justiça. O reino de Deus é amor, é paz. O reino de Deus, ele está dentro de você. Então, que graça seria essa que ela está sendo usada como defesa e não como motivação? Sabe o que é a motivação em nós que vivemos o Evangelho Eterno? Sabe qual é? É sabermos que somos filhos de Deus no Espírito. Essa que é a motivação nossa. Não é a graça de Deus mais. A graça de Deus era a motivação nos dias de Paulo. Mas a religião não usa como motivação. Eles pregam a graça, dizem que estão na graça, mas usam essa graça como defesa. Ainda como defesa contra esse suposto inferno. Aí eles esquecem daquilo que a Bíblia um dia diz. Que a graça, ela foi concedida a cada um, não foi por mero esforço humano. Ela foi pelo próprio Criador. Então, a graça de Deus, ela deixa de ser prazer e vira um constrangimento. Você já viveu uma vida de constrangimento? Você já constrangeu por alguma coisa? Você já foi contristado por alguma coisa? Quando a Bíblia diz que no Velho Testamento, em Isaías, que Deus ele viria para aqueles que estavam contritos de coração, você percebeu que mais de 2000 anos, porque Isaías está 700 anos antes de Jesus, então juntando 2000 anos do nascimento de Jesus até hoje, nós temos mais de 2000, nós temos uma média de 2700 anos que os crentes ainda usam a graça como defesa contra o inferno. Que na verdade, isso passa a ser um constrangimento. Ou seja, o sistema doutrinal, eles criaram um inferno que nunca sai da alma das pessoas. Nunca vai sair, porque o tempo da graça já terminou, mas eles não entenderam. Se eles entendessem o Evangelho Eterno e vivessem o Evangelho Eterno, eles não teriam mais esse inferno existencial, não é? Que nunca sai da alma das pessoas. Então, queridos, nós temos que observar uma coisa. Devemos observar uma coisa. Que se eles, esse sistema doutrinal, enquanto eles se dizem salvos, eles mandam outras pessoas para esse suposto inferno. Então, quando a Bíblia diz, aqui minha Bíblia está aberta aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, se você vê, assim como os filhos participavam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte dele, ele aniquilasse quem tinha o império da morte. Ou seja, segundo a Bíblia, o que ela está falando aqui, é que esse inferno morreu em Cristo, o ungido do Criador. Então por que pregar inferno? O lago de fogo, Geeno, Tártaro, o vale de Inon, que hoje é um lugar turístico lá em Israel, que era o vale onde era lançado muita gente, muito lixo, gente que eu falo, gente que viviam à margem da lei lá em Israel. Então, agora, se aquele inferno morreu, não existe mais, a minha Bíblia aqui, então nós devemos prestar uma atenção com esse texto. Presta atenção. A nossa mente, ela pode ser a maior prisão que existe. Porque o sistema religioso, doutrinal que existe aí, eles nunca vão querer que você tenha a mente de Cristo.
Conforme diz aqui, ó, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim também: ninguém vos prive, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfadando sem motivo alguns na sua mente carnal. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Sabe qual é o meu conselho? Aproveite e vamos a cada dia crescer no Evangelho eterno. Quando você entende isso, você se liberta de vez do sistema que apregou para você uma graça que não é graça, mas ela é usada como defesa, não é? Contra uma coisa que não existe, que é o suposto inferno da religião. Deus os abençoe. Amém.